Eu nunca imaginei que o dia mais humilhante da minha vida seria também o dia em que tudo mudaria a meu favor. Mas é assim que funciona, às vezes. A virada aparece exatamente no momento em que o outro acha que ganhou. Rogério passou 22 anos me conhecendo e ainda assim não me conhecia de verdade. E foi esse erro, o de me subestimar até o fim, que custou caro a ele. Caro demais. Era uma terça-feira de setembro, daquelas manhãs em Belo Horizonte que começam com um céu cor de chumbo e um calor úmido que gruda na pele antes mesmo de você sair de casa. Eu me levantei às 5h40. Não tinha dormido bem. Não tinha dormido direito em semanas, na verdade. Mas naquela manhã específica, eu acordei com uma clareza estranha. Uma espécie de calma que eu não sabia bem de onde vinha, mas que eu decidi não questionar. Tomei banho devagar. Passei um creme no rosto que minha filha Mariana tinha me dado no Dia das Mães, com um bilhetinho que dizia: "Você merece se cuidar, mãe." Guardei o bilhetinho na bolsa antes de sair. Precisava levar alguma coisa boa comigo para aquele tribunal. Me vesti com cuidado. Escolhi o blazer azul marinho que a doutora Fernanda tinha sugerido. Ela disse, numa das nossas reuniões, que azul transmite serenidade e autoridade ao mesmo tempo. Você não vai entrar naquela sala como vítima, Cristina. Você vai entrar como alguém que sabe exatamente o que quer. Eu repeti essa frase mentalmente enquanto fechava o último botão. Coloquei a caneta no bolso interno da bolsa. A mesma caneta preta com que eu tinha assinado o contrato de abertura da construtora 22 anos atrás, quando eu ainda era uma mulher que acreditava que construir algo ao lado de um homem significava que ele também estaria ao seu lado. Aquela caneta tinha história. E naquele dia ela ia fazer mais história. Cheguei ao Fórum Lafayette 40 minutos antes do horário marcado. A doutora Fernanda já estava lá, com a pasta dela organizada em cima de uma das mesas do corredor externo, tomando um café em copo descartável com aquela expressão concentrada que eu já tinha aprendido a reconhecer. Ela estava no modo batalha. Me abraçou quando me viu. "Como você está?" Eu disse a verdade. "Estou pronta." Ela sorriu com os olhos. "Então tá bom." Ficamos ali uns 20 minutos conversando em voz baixa, revisando alguns pontos. O corredor do fórum tinha aquele cheiro misturado de papel velho, café e ar-condicionado forçado que sempre me deu uma sensação estranha. Uma mistura de tensão e burocracia que parece dizer que ali dentro tudo tem peso, tudo tem consequência. As pessoas passavam com pastas embaixo do braço, advogados com expressões fechadas, casais que mal se olhavam sentados em bancos separados. Eu me perguntei quantas histórias aquele corredor tinha guardado. Quantas vidas tinham virado do avesso naquelas salas de audiência com cadeiras de plástico e ventilador de teto. Foi então que eu ouvi o som dos saltos. Não foi o Rogério que eu vi primeiro. Foi ela. Natália tinha 31 anos. Eu sabia disso porque a doutora Fernanda tinha levantado tudo sobre ela durante o processo. 31 anos, cabelo escuro na altura dos ombros, aquela beleza jovem e bem cuidada que custa dinheiro e tempo, e que o meu dinheiro e o meu tempo tinham financiado sem que eu soubesse. Ela entrou no corredor ao lado de Rogério com uma postura que eu só consigo descrever como deliberada. Não era a postura de alguém que estava ali por acaso ou por obrigação. Era a postura de quem veio mostrar que chegou. Rogério estava de terno cinza. O mesmo terno que ele usava em reuniões importantes de negócios. Eu tinha lavado esse terno dezenas de vezes ao longo dos anos, passado, guardado. Ele estava bronzeado, o cabelo grisalho bem aparado, aquele porte de homem de 51 anos que se cuida e sabe disso. Ele me viu antes de eu virar completamente na direção dele. E o que aconteceu em seguida foi algo que eu vou carregar para o resto da minha vida. Não com dor, como eu carregava as coisas antes, mas como uma prova de quem ele sempre foi. Ele sorriu. Não foi um sorriso nervoso, nem um sorriso de constrangimento. Foi um sorriso tranquilo, quase satisfeito, como quem aparece numa festa sabendo que está bem vestido. E então ele colocou a mão nas costas de Natália. Levemente, com familiaridade, com posse. E continuou andando em direção ao advogado dele, que já os esperava alguns metros adiante. Eu sentia doitra.
Fernanda se aproximar 1 centímetro de mim. Ela não disse nada. Não precisava. Eu respirei fundo. O cheiro do corredor, café, papel, ar gelado, entrou nos meus pulmões e eu me lembrei do bilhetinho da Mariana na minha bolsa. Você merece se cuidar, mãe. Fechei os olhos por 2 segundos, abri e fui sentar no banco do corredor para esperar ser chamada. Durante os 40 minutos seguintes, enquanto aguardávamos a sala ser liberada, eu observei. Rogério e Natália conversavam com o advogado dele em voz baixa, ela inclinada levemente sobre a pasta, ele com a mão no encosto da cadeira dela. Em algum momento ela riu de alguma coisa. Um riso baixo, contido, mas audível o suficiente para que eu ouvisse. Eu me perguntei o que teria achado graça. Me perguntei se ela estava nervosa por dentro e escondia com o riso. Me perguntei se ela sabia o que a doutora Fernanda sabia. Me perguntei se ela tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Mas ali não era hora de pensamentos longos. Ali era hora de guardar força. Quando a oficial de justiça abriu a porta da sala e chamou nossos nomes, eu me levantei primeiro. Peguei a bolsa, senti o peso familiar dela no ombro e entrei. A sala de audiência era menor do que eu imaginava. Ou talvez eu tivesse construído uma versão maior na minha cabeça durante todos esses meses de processo. Uma mesa comprida no centro, cadeiras dos 2 lados, a mesa da juíza elevada na cabeceira. Havia um ventilador de teto que girava devagar e não resolvia nada. A luz era aquela luz fria de fluorescente que não perdoa ninguém. Eu me sentei ao lado da doutora Fernanda e coloquei a bolsa no colo. A juíza entrou alguns minutos depois. Doutora Cláudia Rezende tinha uns 55 anos, óculos de armação grossa, cabelo grisalho preso num coque firme, e aquela expressão de quem já ouviu todas as histórias possíveis e não se impressiona com nenhuma delas, mas que ainda assim presta atenção em tudo. Ela se sentou, abriu a pasta, ajustou os óculos e varreu a sala com o olhar de forma metódica. Parou 1 segundo a mais no lado de Rogério. Eu vi, mas não sei se mais alguém viu. A audiência começou de forma protocolar. Identificação das partes, confirmação dos advogados, leitura do processo. A voz da doutora Cláudia era firme e pausada, sem pressa. Ela fazia as pausas nos lugares certos, como quem sabe que as palavras têm peso e não vê motivo para desperdiçá-las. Foi quando o advogado de Rogério, Dr. Marcelo Pinheiro, fez questão de apresentar Natália como acompanhante e parte interessada no processo em função de vínculos societários recentes. E foi exatamente aí que a doutora Cláudia tirou os óculos, limpou a lente devagar com um paninho que tirou da gaveta, recolocou com cuidado e olhou diretamente para Natália. O silêncio que se seguiu durou talvez 5 segundos. 5 segundos que pareceram 5 minutos. A senhora, a juíza disse, com uma voz que não tinha raiva, não tinha ironia, tinha apenas o peso específico de quem está prestes a dizer uma verdade que todo mundo na sala já sabe, mas ninguém tinha dito em voz alta. Sabe que ele ainda é casado, né? E sabe que isso aqui pode se voltar contra a senhora? Natália ficou imóvel. Rogério ficou imóvel. O advogado dele abriu a boca e fechou sem dizer nada. A doutora Fernanda, ao meu lado, não se mexeu. Mas eu senti, eu juro que senti, um calor diferente irradiar do lugar onde ela estava sentada. O calor de quem está exatamente onde planejou estar. Eu olhei para as minhas mãos. Estavam quietas no colo. Não tremiam. E foi naquele momento, naquele silêncio que a juíza tinha criado com uma frase só, naquele momento em que Rogério finalmente entendeu que o sorriso que ele tinha me dado no corredor ia ter um custo muito maior do que ele calculara, que eu compreendi que os próximos minutos iam mudar tudo. O que aconteceu depois dentro daquela sala de audiência, o que a doutora Fernanda revelou, o que seu Antônio tinha guardado por meses a pedido meu, e o que Natália disse quando finalmente entendeu em que encrenca ela tinha se metido, isso eu vou te contar. Mas antes, eu preciso que você entenda como cheguei até ali. Porque essa história não começa naquele corredor de fórum com cheiro de café frio.
Essa história começa 22 anos atrás, numa cidade que eu amava, com um homem em que eu acreditava e com uma versão de mim que ainda não sabia o quanto ia precisar ser forte. Se você quer descobrir o que estava escondido nas cotas daquela construtora, o que seu Antônio guardou por meses sem que Rogério soubesse, e por que a presença de Natália naquela audiência foi o maior erro que os dois cometeram juntos, se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido, e comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando, e a vingança foi servida gelada. Eu tinha 25 anos quando conheci Rogério Monteiro numa festa de formatura que eu nem queria ter ido. Minha amiga Cláudia, não a juíza, outra Cláudia. Aquela que some da sua vida quando você mais precisa, tipo aos 47 anos no meio de um divórcio, tinha me arrastado para o evento com o argumento de que eu precisava sair do apartamento, que eu estava ficando séria demais, que a vida não era só escritório e planilha. Eu tinha acabado de passar num concurso de estágio numa empresa de contabilidade em Belo Horizonte. Estava morando num apartamento de um quarto no Barreiro que eu dividia as contas com minha prima Débora. E a última coisa que eu queria numa sexta-feira à noite era festa com gente que eu não conhecia e bebida que não cabia no meu orçamento. Mas fui. Rogério estava num canto da sala com 2 amigos, de copo na mão, falando com aquela segurança despreocupada de quem cresceu acostumado a ter espaço no mundo. Ele tinha 29 anos, já trabalhava como engenheiro júnior numa construtora do pai e tinha um sorriso, eu preciso ser honesta sobre isso, que desarmava. Não era um sorriso calculado, era genuíno. Ou pelo menos era o que eu acreditei por tempo demais. Ele veio falar comigo primeiro. Me perguntou se eu conhecia a formanda. Disse que não, que era amiga de amiga. Ele riu e disse que também não conhecia direito, que estava ali porque o amigo tinha insistido. E então a gente ficou ali, naquele canto de sala com música alta demais e iluminação baixa demais, conversando por 2 horas como se o resto da festa não existisse. Na semana seguinte ele me ligou. 3 meses depois, eu tinha mudado o percurso do metrô para passar perto do escritório dele. 6 meses depois, eu estava apaixonada de um jeito que eu não sabia que era possível. Eu venho de uma família simples do interior de Minas, Formiga, uma cidade pequena a 200 quilômetros de Belo Horizonte, onde meu pai trabalhava como técnico de manutenção elétrica e minha mãe dava aulas de reforço de português para crianças do bairro. A gente não passava necessidade, mas dinheiro era coisa que se contava, se respeitava, se guardava com cuidado. Minha mãe tinha uma caderneta azul onde anotava cada gasto do mês com uma letra miudinha e caprichada. Eu aprendi a fazer planilha antes de aprender a dirigir. Escolhi contabilidade porque fazia sentido, porque eu entendia de números, porque eu sabia que número não mente, e porque eu precisava de uma profissão sólida que me sustentasse com as minhas próprias mãos. Rogério era diferente de tudo que eu conhecia. Não de um jeito extravagante. Ele não era exibido, não era gastador, era diferente na segurança, na forma como entrava num ambiente e sabia exatamente como se mover nele, na forma como falava sobre o futuro, como se o futuro já estivesse resolvido, como se as coisas acontecessem naturalmente para ele, porque ele simplesmente esperava que acontecessem. Para mim, que tinha construído cada centímetro da minha estabilidade com esforço e planejamento, aquilo era ao mesmo tempo fascinante e levemente incompreensível. Nos casamos em novembro de 2002, cerimônia no Mineirão. Não no estádio, no salão de festas que existia ali perto, que minha sogra tinha alugado e decorado com muito orgulho. Eu usei o vestido que minha mãe tinha ajudado a escolher numa loja no centro de BH, depois de 3 sábados de pesquisa e uma tarde de lágrimas, que não eram de tristeza. Meu pai me olhou antes de entrar na cerimônia com aquela expressão que os pais têm quando sabem que estão num momento que não volta, e me disse: Cristina, você é mais inteligente do que qualquer pessoa nessa sala. Não esquece disso. Eu achei que ele estava falando de amor, que estava dizendo que eu era esperta o suficiente para escolher bem. Só muitos anos depois, entendi que ele pode ter estado dizendo outra coisa. Os primeiros anos foram bons.
Preciso ser justa com isso, mesmo sendo difícil. Rogério era atencioso, estava presente, trabalhávamos os dois e dividíamos as coisas de forma razoável. Eu tinha entrado numa firma de contabilidade como assistente e estava crescendo rápido. Tinha jeito para o trabalho, para os clientes, para organizar o caos financeiro dos outros em algo legível e funcional. Em 2005 nasceu o Lucas e em 2009 a Mariana. Cada gravidez foi uma negociação silenciosa com a minha carreira. Eu tirava a licença, voltava, reorganizava, continuava. Foi por volta de 2012 que eu percebi que estava fazendo mais do que a minha parte. Não foi um momento dramático. Não teve briga, não teve revelação. Foi uma acumulação lenta, do tipo que você só consegue nomear quando já está enterrada até o pescoço. Rogério tinha assumido a construtora do pai depois que o sogro se aposentou, e com isso veio uma versão nova dele. Mais ocupado, mais ausente, mais convicto de que o que ele fazia era mais importante do que o que eu fazia. As reuniões dele sempre eram urgentes. As minhas podiam esperar. O jantar com os filhos que ele perdia era compensado com um presente no fim de semana. A conta que eu pagava sozinha porque ele tinha esquecido de transferir virava um "depois eu acerto", que às vezes vinha e às vezes não. Eu comecei a trabalhar em casa para conseguir estar mais presente com as crianças. Montei meu próprio escritório de contabilidade em 2013, alugando uma sala pequena no Savassi, com 2 funcionários, construindo uma carteira de clientes um por um. Rogério apoiou com palavras. Com presença, pouco. Com dinheiro, o mínimo necessário, porque o dinheiro da construtora era investido. Estava imobilizado, estava circulando. E as explicações financeiras que eu recebia eram sempre vagas o suficiente para que eu não conseguisse questionar com precisão e, ao mesmo tempo, específicas o suficiente para soar razoável. Eu que era contadora. Eu, que passava os dias organizando a vida financeira de outros, deixei a minha própria vida financeira conjugal ficar nebulosa por anos. Isso me envergonhou durante muito tempo. Hoje eu entendo que a névoa não foi acidente, foi construída. Em 2015 minha mãe morreu. Câncer de pâncreas. Descoberto em março, ela foi embora em setembro. 6 meses que foram os mais difíceis da minha vida até então. E que me ensinaram coisas sobre força que eu precisaria muito mais tarde. Ela deixou um apartamento em Formiga que foi vendido, e a parte que me coube, R$340 mil, eu coloquei numa conta poupança no meu nome, separada de tudo. Não por desconfiança de Rogério, por instinto, por aquela voz miudinha da minha mãe que dizia que dinheiro guardado em nome próprio é diferente de dinheiro guardado junto, e que a diferença importa, mesmo quando você não sabe ainda por quê. Guardei aquele dinheiro e não falei muito sobre ele. Rogério sabia que eu tinha recebido herança. Não sabia o valor exato. Eu nunca menti, simplesmente não detalhei. E ele nunca perguntou com cuidado o suficiente para eu precisar responder com cuidado. Foi em 2018 que eu comecei a perceber que algo tinha mudado nele de uma forma diferente das outras vezes. Rogério sempre tinha sido um homem de presença irregular. Tinha épocas que estava mais próximo, épocas mais distante, e eu tinha aprendido a navegar esses ciclos ao longo dos anos. Mas em 2018 havia qualquer coisa diferente na ausência dele. Uma qualidade nova. Ele estava distante de um jeito que não era cansaço, não era estresse de trabalho, não era aquela irritabilidade que vinha com os ciclos de obra pesada. Era uma distância que tinha direção, que ia para algum lugar específico. Comecei a prestar atenção. Não de forma paranoica, ou pelo menos eu me dizia isso. Prestei atenção da forma que uma contadora presta atenção, observando padrões, registrando inconsistências, esperando até ter dados suficientes antes de tirar conclusão. O celular que sumia para o banheiro, as reuniões que acabavam tarde e ele chegava sem fome, mesmo quando não tinha jantado. O perfume diferente numa quinta-feira à noite. Os finais de semana de obra que nunca tinham acontecido antes com tanta frequência. Em setembro de 2018, eu encontrei uma mensagem. Não fui procurar. O celular dele estava em cima da mesa da cozinha. A Mariana tinha gritado do quarto que estava com dor de barriga. Eu peguei o celular sem pensar para ligar para a farmácia.
e a tela acendeu com uma notificação de um número sem nome que dizia: Saudade. Hoje foi difícil sem você. Fiquei parada na cozinha por talvez 30 segundos. Depois fui ao quarto da Mariana. Falei que ia buscar o remédio, voltei para a sala, sentei no sofá com o celular dele na mão e li o que havia para ler. O nome dela aparecia em mensagens que iam até 6 meses antes. E eu sei que provavelmente havia mais antes disso, mas ele deletava com regularidade. Natália. Às vezes, Nath. Uma sequência de conversas que misturavam o banal e o íntimo de uma forma que é pior do que qualquer coisa explícita. Porque o banal é o que você pensava que era só seu. O banal é o que machuca de verdade. Coloquei o celular de volta na mesa exatamente como estava. Fui à farmácia. Voltei para casa. Servi o jantar. E naquela noite, enquanto Rogério dormia ao meu lado, eu fiquei olhando para o teto e tomei a decisão mais fria e mais calculada da minha vida. Eu não ia confrontá-lo ainda. Eu ia primeiro entender tudo o que havia para entender. Ia olhar para os números, que era o que eu sabia fazer melhor do que qualquer coisa no mundo. Ia mapear, ia documentar. E só depois que eu tivesse o quadro completo, eu ia decidir o que fazer. Levei 8 meses para montar esse quadro. Foi nesses 8 meses que eu chamei Seu Antônio. Antônio Ferreira tinha 63 anos e era sócio fundador da construtora junto com o pai de Rogério. Os dois tinham construído a empresa do zero nos anos 80, tijolo por tijolo, como ele mesmo gostava de dizer. Quando o pai de Rogério se aposentou, Seu Antônio havia ficado como sócio minoritário, com uma fatia de 15% da empresa. Rogério nunca levou muito a sério essa presença. Tratava Seu Antônio com aquela cordialidade condescendente reservada para quem você considera ultrapassado. Era um erro. Seu Antônio era o tipo de homem que observa tudo, fala pouco e guarda muito. Ele sempre teve simpatia por mim. Desde os tempos em que eu acompanhava Rogério em alguns eventos da empresa, Seu Antônio me tratava com um respeito diferente do que ele reservava para esposas de sócios em geral. Me perguntava sobre meu escritório, sobre meus clientes, sobre como eu analisava tal ou qual movimento do mercado. Era uma das poucas pessoas no universo de Rogério que me via como profissional e não como acompanhante. Quando eu liguei para ele naquele março de 2019 e pedi que nos encontrássemos, ele não fez perguntas pelo telefone. Disse apenas: "Pode vir, eu já estava esperando alguém ligar." Nos encontramos num café no Lourdes numa manhã de quarta-feira. Eu cheguei com uma pasta. Ele chegou com outra. O que Seu Antônio me mostrou naquela manhã foi o seguinte: nos últimos 2 anos, Rogério tinha realizado uma série de movimentações societárias dentro da construtora que, isoladas, pareciam procedimentos normais de reestruturação empresarial. Juntas, contadas em sequência, formavam um padrão muito específico, o de alguém transferindo valor para fora do alcance de uma partilha conjugal futura. E parte dessas transferências tinha ido para o nome de Natália Souza, apresentada nos documentos como consultora de projetos, numa operação que lhe conferia cotas equivalentes a 8% da empresa. 8% de uma construtora avaliada em mais de R$ 2 milhões. Eu ouvi tudo isso com as mãos no colo e a xícara de café esfriando na minha frente. Depois perguntei a Seu Antônio se ele estava disposto a ser testemunha. Ele abriu a pasta dele, empurrou em minha direção e disse: "Eu não só sou testemunha, eu guardei tudo." Naquela tarde eu levei os documentos para a escultora Fernanda. Naquela noite eu pedi o divórcio. Rogério ficou surpreso, não devastado, o que em si mesmo foi uma informação. Tentou conversar, tentou entender o que tinha acontecido, tentou o discurso do cansaço do casamento e do afastamento natural. Eu ouvi tudo sem dizer sobre Natália, sem dizer sobre os documentos, sem dizer sobre Seu Antônio. Disse apenas que havia tomado minha decisão e que ela era definitiva. Ele não acreditou que eu era séria até receber a notificação do advogado. E mesmo então, ele achou que sabia o que estava jogando. Achou que tinha escondido o suficiente. Achou que eu era a mesma mulher que tinha deixado as finanças do casamento ficarem nebulosas por anos por excesso de confiança. Não era.
E foi por isso que, naquela terça-feira de setembro, ele entrou naquele corredor de fórum com Natália ao seu lado como se fosse uma declaração de vitória, sem ter ideia de que cada passo que os dois davam em direção àquela sala de audiência era um passo em direção ao que eu e a doutora Fernanda tínhamos passado meses construindo para recebê-los. A decisão de agir de verdade, não apenas de pedir o divórcio, mas de construir uma estratégia que fosse além da separação simples, aconteceu numa noite de abril de 2019, 3 semanas depois do meu encontro com seu Antônio no Café do Lourdes. Eu estava no meu escritório no Savassi depois que os funcionários tinham ido embora, com a pasta de documentos aberta na mesa e uma planilha no computador que eu tinha montado ao longo de dias, organizando cada movimentação societária que seu Antônio tinha me mostrado em ordem cronológica, com valores, datas e nomes. Era o tipo de trabalho que eu fazia para clientes havia mais de 15 anos, pegar o caos financeiro de uma situação e transformar em algo que contava uma história clara, irrefutável, linha por linha. Só que dessa vez, a situação era minha. Fiquei olhando para aquela planilha por um longo tempo. O ventilador do escritório girava devagar. Lá fora, a Rua Pernambuco tinha aquele movimento de fim de tarde que vai esfriando aos poucos, os carros rareando, as conversas sumindo, a cidade mudando de ritmo. Eu me lembrei de uma coisa que meu professor de Direito Tributário tinha dito durante um curso de atualização que eu fiz anos atrás. Número não tem intenção, mas sequência de número tem. Aquela sequência de movimentações que eu tinha na tela contava uma intenção muito específica. E essa intenção tinha nome, data de início e valor em reais. Liguei para a doutora Fernanda às 19h42. Eu sei o horário porque eu olhei para o relógio antes de discar. Não sei bem por quê. Talvez porque parte de mim entendesse que aquele era um momento que ia dividir o antes e o depois. Ela atendeu no segundo toque. Eu disse: Fernanda, eu tenho tudo. Quando você pode me receber? Ela disse: amanhã de manhã, 8h. Traz tudo. A doutora Fernanda Queiroz tinha 43 anos, especializações em direito de família e direito empresarial, e uma reputação em Belo Horizonte de ser o tipo de advogada que os maridos com dinheiro temiam encontrar do outro lado da mesa. Ela não era agressiva no sentido performático, não levantava a voz, não usava linguagem de confronto desnecessário, era precisa, sabia exatamente onde apertar e quando. Tinha o dom de transformar complexidade jurídica em argumentos que qualquer pessoa conseguia entender. E, ao mesmo tempo, construía a estrutura técnica dos casos com uma solidez que tornava o questionamento difícil. Eu a tinha encontrado por indicação de uma cliente minha, uma empresária que havia passado por um divórcio litigioso 3 anos antes e saído dele com sua empresa intacta e a guarda dos filhos. Ela não é barata, minha cliente tinha me dito, mas ela é a diferença entre sair de pé ou sair destruída. Paguei a doutora Fernanda com o meu dinheiro, com o dinheiro da minha mãe, guardado naquela conta que Rogério conhecia pela existência, mas não pelo valor. Não pedi dinheiro do casamento para financiar o processo de separação do casamento. Havia uma lógica nessa decisão que me dava uma satisfação silenciosa toda vez que eu pensava nisso. Naquela reunião de 8h da manhã, a doutora Fernanda ficou 40 minutos analisando os documentos que eu tinha levado. Ela lia com aquela atenção específica de quem sabe o que está procurando. Folheava, voltava, comparava, fazia anotações à margem com uma caneta vermelha. Em nenhum momento demonstrou surpresa excessiva, mas havia uma qualidade de concentração crescente na expressão dela que eu aprendi a identificar como sinal de que estava vendo algo relevante. Quando terminou, ela fechou a pasta, juntou as mãos na mesa e disse: Cristina, o que você trouxe aqui é mais do que eu esperava. A transferência de cotas para Natália Souza cria uma situação jurídica muito específica. Ela passa a ser parte interessada no patrimônio que está em disputa no divórcio. E se ela comparecer a qualquer ato processual como representante dos interesses dele, ela expõe a si mesma. Eu perguntei: expõe como? A doutora Fernanda inclinou a cabeça levemente. Ela recebeu cotas de uma empresa enquanto o cedente era casado, em regime de comunhão parcial de bens.
Dependendo de como o juiz interpretar, pode haver questionamento sobre a legalidade dessa transferência. E se ela aparecer no processo como se fosse uma simples observadora, sem declarar esse vínculo, cria um problema ainda maior para ela. Eu fiquei quieta por um momento. Você acha que ele vai levá-la à audiência? A doutora Fernanda me olhou com aquela expressão de quem já viu muita coisa. Homens que fazem o que ele fez em geral querem provar alguma coisa, e a forma que eles escolhem para provar costuma ser também a forma que os enterra. Ela parou. Mas não podemos contar com isso. Vamos construir o caso de forma que ele funcione com ou sem a presença dela. E foi o que fizemos. Nos 5 meses seguintes, entre a entrada do processo e a audiência de setembro, eu e a doutora Fernanda construímos peça por peça. Seu Antônio prestou depoimento formal, detalhando as movimentações societárias com a precisão de quem tinha guardado cada documento, com o cuidado de quem sabia que um dia aquilo seria necessário. A perícia contábil que a doutora Fernanda solicitou confirmou o que minha planilha já mostrava. Havia uma desproporção clara entre o valor declarado das cotas transferidas e o valor real da participação societária, o que levantava a questão de subavaliação intencional para reduzir o patrimônio partilhável. Durante todo esse período, eu mantive a rotina. Isso foi talvez a parte mais difícil. Não a pesquisa, não as reuniões, não os documentos. Foi continuar aparecendo em casa toda a tarde, preparando o jantar, ajudando Mariana com os trabalhos da escola, conversando com Lucas pelo telefone quando ele ligava da República, onde morava em Ouro Preto. Foi continuar sendo uma presença funcional e estável, enquanto por dentro eu estava executando, passo a passo, a maior operação da minha vida. Rogério não fazia ideia. Ele seguia com aquela segurança que eu passei a observar de uma forma completamente diferente. Não mais com um misto de admiração e estranhamento dos primeiros anos, mas com uma clareza quase clínica. Ele era seguro porque nunca tinha precisado calcular direito. As coisas tinham sempre se resolvido para ele. O pai tinha construído a empresa, o mercado tinha valorizado os imóveis, eu tinha administrado a casa e criado os filhos e mantido meu próprio negócio sem incomodar. Ele havia confundido sorte estrutural com competência própria. E agora estava confundindo meu silêncio com fraqueza. Era um erro caro. Em julho, a 2 meses da audiência, aconteceu o primeiro contramovimento dele. O advogado de Rogério, Dr. Marcelo Pinheiro, entrou com uma contestação, argumentando que meu escritório de contabilidade havia se beneficiado de contratos da construtora ao longo dos anos. O que era verdade, havia 2 contratos de prestação de serviço, e que, portanto, haveria um entrelaçamento financeiro que justificaria uma revisão da divisão patrimonial a meu desfavor. Era uma jogada tecnicamente possível, mas que dependia de uma interpretação específica que a doutora Fernanda desmontou em 48 horas, com 3 laudos e a demonstração de que os contratos tinham sido estabelecidos a preço de mercado, com nota fiscal, antes mesmo do início do processo de divórcio. Ele está jogando para atrasar e desgastar, a doutora Fernanda me disse quando me ligou para contar do contra-ataque. É uma estratégia velha. A gente não atrasa e não se desgasta. Eu disse. Entendido. Em agosto, Rogério tentou uma segunda jogada, dessa vez fora do processo. Ele me ligou numa tarde de domingo, quando eu estava na casa da minha prima Débora, e pediu que nos encontrássemos para conversar como adultos sobre o futuro dos filhos. Eu concordei. Nos encontramos num restaurante no Funcionários numa segunda-feira ao meio-dia. Ele chegou bem vestido, bem humorado, com aquele modo de quem vai fazer uma proposta generosa. Disse que havia conversado com o advogado, que o processo estava ficando caro e longo para os dois, que talvez fosse melhor uma composição amigável fora do tribunal. Falou em números que eram, eu calculei ali mesmo, sentada em frente a ele com um suco de laranja na mão, aproximadamente 40% abaixo do que me cabia por direito. Eu ouvi tudo. Tomei o suco até o fim, peguei a bolsa e disse: Rogério, eu vou te responder pela doutora Fernanda. Pode esperar a ligação dela amanhã de manhã. A ligação da doutora Fernanda no dia seguinte foi curta e educada, e a resposta foi não. Rogério saiu daquela reunião sem entender por que eu tinha recusado.
Eu sabia que ele ia tentar entender, e que ao tentar entender, ele ia concluir que eu estava sendo irracional, emocional, que eu estava agindo por raiva em vez de por interesse. Era exatamente o que eu queria que ele concluísse. Porque alguém que pensa que você está agindo por emoção para de calcular suas ações como estratégia. E quando para de calcular, para de se proteger direito. Foi nesse mesmo agosto que a doutora Fernanda me contou algo que ela tinha descoberto através do cruzamento dos documentos. Natália não tinha apenas recebido as cotas. Nos últimos 6 meses, seu nome havia sido incluído como corresponsável em 2 dos financiamentos imobiliários que faziam parte do patrimônio conjugal. Uma manobra que, se passasse despercebida no processo, poderia criar uma série de complicações na partilha. Não passaria despercebida, mas era mais uma camada que precisava ser endereçada. Ele está usando ela como escudo financeiro, a doutora Fernanda disse. E ela está deixando, o que sugere que ela ou não entende as implicações jurídicas disso, ou entende e está apostando que vai dar certo. Eu pensei em Natália. Pensei na mulher de 31 anos que eu ainda não tinha visto pessoalmente, mas que existia nos documentos, no celular, nos finais de semana de obra que não eram obra. Me perguntei o que ela pensava que era aquela relação. Me perguntei se ela sabia de tudo ou só do que ele escolhia mostrar. E então parei de me perguntar, porque essa não era a questão que importava para o que eu precisava fazer. A questão que importava era o que eu tinha na pasta. E a questão que importava ainda mais era que, aparentemente, Rogério tinha decidido trazer Natália à audiência. A doutora Fernanda ficou sabendo por uma fonte. Ela tinha fontes que eu nunca perguntei muito sobre. E aprendi a não perguntar. Que o advogado de Rogério havia confirmado a presença de Natália na audiência na condição de representante de interesses societários. Era uma tentativa de legitimar a presença dela através do vínculo das cotas, tornando-a oficialmente parte da discussão. Uma jogada audaciosa. Também era a jogada que a doutora Fernanda estava esperando. Porque se Natália entrava oficialmente como parte interessada em função das cotas, as cotas precisavam ser analisadas. E quando as cotas fossem analisadas, toda a movimentação que as gerou precisaria ser justificada. E quando a movimentação fosse justificada, os documentos de seu Antônio entrariam em cena de uma forma que não havia como ignorar. Rogério tinha construído a armadilha. Natália ia sentar nela. E os dois iam fazer isso voluntariamente, caminhando por aquele corredor do Fórum Lafayette numa terça-feira de setembro, com a postura de quem está chegando para ganhar. Eu soube da confirmação da presença dela na audiência numa quinta-feira à noite. Estava em casa, já tinha colocado a Mariana para dormir, estava sentada na sala com uma xícara de chá esfriando na mesa de centro. Recebi a mensagem da doutora Fernanda. Confirmado, ela vem, estamos prontas? Fiquei olhando para a mensagem por um momento, depois respondi, estamos. Naquela noite fui até o quarto. Abri a gaveta da cômoda e tirei a caneta preta que eu tinha guardado ali há semanas. A caneta com que eu tinha assinado o contrato de abertura do meu escritório. A mesma com que eu tinha assinado tantos documentos ao longo de 22 anos de uma vida que eu estava prestes a fechar e reabrir diferente. A coloquei na bolsa que usaria na audiência. Fui dormir cedo. E pela primeira vez em meses, dormi de verdade. A juíza Cláudia Rezende deixou a pergunta no ar por tempo suficiente para que todo mundo na sala entendesse que não era uma pergunta retórica. A senhora sabe que ele ainda é casado, né? E sabe que isso aqui pode se voltar contra a senhora? Natália estava sentada a 2 cadeiras de distância do advogado de Rogério, com uma pasta fechada na frente e as mãos cruzadas em cima dela. Quando a juíza falou, eu vi as mãos dela se moverem. Um ajuste pequeno, quase imperceptível, como se ela tivesse tentado se segurar em algo e não tivesse encontrado. Ela abriu a boca levemente e fechou. O advogado de Rogério, Dr. Marcelo Pinheiro, fez um movimento para frente como se fosse falar, mas a doutora Cláudia levantou uma mão brevemente. Não era um gesto dramático. Era simplesmente a mão de uma juíza, dizendo que ainda não era a hora de ninguém mais falar. E ele ficou quieto.
Rogério estava olhando para a mesa. Eu observei tudo isso da minha cadeira, com uma atenção que era quase dissociada, como se uma parte de mim estivesse dentro da cena e outra parte estivesse do lado de fora, registrando cada detalhe com aquela frieza que eu tinha cultivado durante meses de preparação. O ventilador de teto continuava girando devagar. A luz fria do fluorescente não perdoava ninguém. Eu já tinha pensado isso antes de entrar, e agora eu confirmava. Não perdoava mesmo. Iluminava tudo com uma clareza que não deixava sombra para ninguém se esconder. A doutora Fernanda, ao meu lado, tinha a postura de quem está esperando a hora certa. Ela não se movia desnecessariamente. Não fazia anotações compulsivas. Ficava quieta com aquela qualidade específica de quietude de quem tem muito a dizer e sabe exatamente quando dizer. Natália finalmente respondeu à juíza. A voz dela saiu mais baixa do que eu imaginava. Sim, senhora, que tinha dentro uma pergunta que ela não estava fazendo em voz alta, que era: o que exatamente isso significa para mim agora? A doutora Cláudia anotou algo. Depois olhou para o Dr. Marcelo Pinheiro e disse, com aquela voz pausada que não precisava subir de tom para ter peso: Doutor, a presença da senhorita aqui como representante de interesses societários levanta questões que vão precisar ser respondidas antes que a gente avance. As cotas mencionadas no processo foram transferidas durante o período de vigência do casamento, em regime de comunhão parcial de bens. A senhorita não é parte neutra nessa audiência. A senhorita é parte. Doutor Marcelo Pinheiro disse que havia documentação que justificava a transferência como operação comercial legítima. A doutora Fernanda disse, com uma calma que eu conhecia bem: Excelência, nós também temos documentação. E ela conta uma história diferente. Foi o momento em que Rogério olhou para mim pela primeira vez desde que tínhamos entrado na sala. Eu o deixei olhar. Não desviei, não sorri, não fiz nenhuma expressão que pudesse ser lida como triunfo ou como mágoa. Fiquei com aquela expressão neutra, atenta, de quem está presente e consciente. A expressão que eu tinha praticado não intencionalmente, mas que havia chegado naturalmente depois de meses de preparação. Era a expressão de uma mulher que sabe o que tem na pasta e está esperando a hora de abrir. Rogério desviou o olhar primeiro. A doutora Fernanda pediu permissão para apresentar os documentos. A juíza concedeu. O que se seguiu foram 45 minutos que eu vou descrever da forma mais honesta que consigo, porque a honestidade é o único instrumento que tenho e que sempre funcionou melhor do que qualquer outro. A doutora Fernanda apresentou os documentos em sequência, da forma que havíamos discutido, não de forma dramática, não com efeito de revelação teatral, mas com a precisão metódica de quem está construindo um argumento que se sustenta sozinho quando organizado na ordem certa. Primeiro, a linha do tempo das movimentações societárias. Depois, a comparação entre o valor declarado das cotas transferidas e a avaliação independente que a perícia tinha feito. Depois, os 2 contratos de financiamento imobiliário com o nome de Natália incluído como corresponsável, e a data de inclusão, que era posterior ao início do processo de divórcio. Essa última parte foi onde a sala mudou de temperatura. Dr. Marcelo Pinheiro pediu a palavra 3 vezes no espaço de 10 minutos. A juíza o ouvia, respondia com questões técnicas que ele precisava de tempo para responder e voltava para a doutora Fernanda. Havia um ritmo ali que eu reconhecia. Era o ritmo de uma argumentação que está ganhando terreno, não por volume, mas por solidez. Natália ficou quieta durante quase toda essa parte. Em algum momento, ela abriu a pasta que tinha trazido. Eu vi isso pelo canto do olho. E tirou um documento, que passou para Dr. Marcelo Pinheiro em voz baixa. Ele olhou, fez uma expressão que tentou controlar e não controlou completamente, e colocou o documento de lado. Eu não soube naquele momento o que era. Fiquei sabendo depois. Era um contrato particular, assinado entre ela e Rogério, datado de 8 meses antes, no qual ele se comprometia a transferir para ela, em caso de divórcio,
uma participação adicional na construtora, como compensação por serviços prestados. Um documento que Dr. Marcelo Pinheiro provavelmente não sabia que existia. Um documento que, do ponto de vista jurídico, era uma confissão disfarçada de contrato, porque demonstrava que Rogério havia planejado a transferência de patrimônio muito antes de o processo ter começado, e que havia feito isso em benefício de uma pessoa com quem mantinha relação extraconjugal. A doutora Fernanda soube da existência desse documento porque a juíza o solicitou após Dr. Marcelo Pinheiro não conseguir responder adequadamente a uma das questões técnicas levantadas. A juíza pediu que todos os documentos relevantes fossem colocados sobre a mesa, uma instrução que soou simples e foi devastadora. Quando a doutora Cláudia leu o contrato particular em silêncio, com aquela atenção pausada que ela aplicava a tudo, o ambiente na sala ficou com uma qualidade diferente. Era o silêncio de quando uma peça se encaixa de forma definitiva e todo mundo presente entende que encaixou, mesmo os que prefeririam que não tivesse. Ela tirou os óculos, limpou, recolocou, olhou para Rogério. Senhor Monteiro, ela disse, o senhor está ciente de que esse documento, em conjunto com os demais apresentados hoje, configura uma tentativa documentada de dilapidação de patrimônio conjugal? Rogério disse que havia consultado seu advogado sobre todas as operações. Dr. Marcelo Pinheiro, ao lado dele, ficou com uma expressão que eu só consigo descrever como a de alguém que está recalculando rapidamente quão profundo é o buraco em que está sentado. A juíza voltou para o documento. E a senhorita, ela disse, dirigindo-se a Natália novamente, com aquela voz que não precisava de volume para ocupar toda a sala. Assinou esse contrato sabendo que o senhor Monteiro era casado e que o casamento ainda estava em vigor? O silêncio de Natália dessa vez durou mais do que o primeiro. Ela disse que havia assinado confiando nas informações que o senhor Monteiro havia dado a ela. A juíza anotou. Não disse mais nada sobre isso naquele momento. Mas o registro estava feito. E todos na sala sabíamos o que um registro feito numa audiência judicial significava. Eu olhei para as minhas mãos no colo. A caneta estava na bolsa. Eu sentia o peso dela lá dentro como se fosse algo vivo. Ou talvez eu estivesse projetando, talvez fosse só uma caneta. Mas naquele momento ela representava tanta coisa que a distinção não importava muito. A doutora Fernanda pediu a palavra. A juíza concedeu. O que a doutora Fernanda disse em seguida foi tecnicamente complexo. Envolvia artigos do Código Civil, jurisprudência do STJ sobre dilapidação patrimonial e os efeitos jurídicos de transferência de bens conjugais a terceiros durante vigência do casamento. Mas a essência era simples. As transferências feitas por Rogério para Natália durante o casamento eram passíveis de anulação, o que significava que os bens poderiam retornar ao patrimônio conjugal para fins de partilha. E a participação que Natália havia aceitado, longe de ser uma proteção, havia se tornado uma exposição. Rogério ouviu isso olhando para a mesa. Eu o conhecia há 22 anos. Conhecia a forma como ele processava informação difícil. Havia uma rigidez específica nos ombros, um aperto na mandíbula que ele não conseguia controlar quando estava absorvendo algo que não esperava. Estava tudo ali. Cada sinal que eu tinha aprendido a ler em 2 décadas de casamento estava presente naquele momento, só que agora eu os lia de fora, não de dentro. Havia algo de triste nisso também. Eu precisava ser honesta. Não um arrependimento, não uma saudade do que havia acabado. Era uma tristeza mais funda, do tipo que você sente quando entende que algo que poderia ter sido bom foi desperdiçado por uma escolha que não foi sua. 22 anos. 2 crianças que eram a melhor coisa que havia saído daquele casamento. Uma vida inteira de detalhes cotidianos. O café da manhã de domingo, as férias em Caldas Novas quando os filhos eram pequenos, a vez que o Lucas quebrou o braço e a gente ficou sentado lado a lado no pronto-socorro até às 3 da manhã, segurando a mão um do outro. Essas coisas tinham existido. Não deixavam de ter existido só porque ele havia escolhido destruir o resto. Mas tristeza não era o mesmo que fraqueza. E naquele momento, as 2 coisas coexistiam sem se contradizer.
A juíza suspendeu a audiência por 30 minutos para que os advogados se reunissem com seus clientes separadamente antes de continuar. No corredor, a doutora Fernanda me puxou para um canto e falou em voz baixa. Está indo melhor do que eu esperava. O documento que eles trouxeram, o contrato particular, foi o maior presente que eles poderiam ter dado para a gente. Ninguém traz um documento desses para uma audiência sem acreditar que ele ajuda. Eles não calcularam o que ele prova. Eu perguntei, e agora? Ela disse, agora a gente espera ver se eles propõem acordo ou se querem continuar. Se propuserem acordo, os termos vão ser muito diferentes dos que ele tentou te oferecer no restaurante em agosto. Eu pensei no almoço no Funcionários, no suco de laranja, no número que ele tinha me dito com aquele ar de generosidade calculada. Quanto diferente? Eu perguntei. A doutora Fernanda fez uma expressão que era quase um sorriso. Diferente o suficiente. Quando voltamos para a sala, doutor. Marcelo Pinheiro pediu uma pausa adicional. A juíza concedeu mais 15 minutos. Durante esses 15 minutos, do lado de fora da sala, eu vi Rogério e Dr. Marcelo Pinheiro conversando num canto com vozes baixas e expressões que eu não precisava ouvir para entender. Vi também Natália sentada num banco do corredor, a pasta fechada no colo, olhando para o chão com uma expressão que eu não esperava sentir nada ao ver. E senti pena. Não muita. Não o suficiente para mudar qualquer coisa, mas o suficiente para reconhecer que ela também havia sido usada, ainda que de forma diferente de mim e com consentimento que eu nunca dei. Quando todos voltaram para a sala, Dr. Marcelo Pinheiro anunciou que seu cliente estava disposto a discutir um acordo. A juíza olhou para a doutora Fernanda. A doutora Fernanda disse: "Estamos abertas a ouvir." O que foi proposto naquele momento não era o que eu quero chamar de vitória fácil, porque nada naquele processo havia sido fácil e eu tinha resistência a qualquer narrativa que simplificasse o que eu havia atravessado. Mas era justo. Pela primeira vez em todo aquele processo, o que estava sendo proposto era matematicamente, documentalmente, legalmente justo. Eu ia ficar com o apartamento onde morávamos com os filhos, com metade do valor dos outros imóveis, liquidados em prazo determinado. Com uma parte das cotas da construtora, não as transferidas para a Natália, que seriam objeto de ação separada, mas as que pertenciam ao patrimônio conjugal documentado, com a pensão alimentícia para a Mariana no valor que havíamos pedido, e com a minha herança intacta, que nunca havia sido patrimônio conjugal e, portanto, nunca esteve em disputa de verdade, mas que Rogério havia tentado incluir na discussão em agosto e que a doutora Fernanda havia excluído com uma argumentação que não deixou margem para revisão. A doutora Fernanda me olhou. Eu olhei para ela. Ela fez um gesto mínimo com a cabeça. O gesto de quem diz: "É isso, é o que viemos buscar." Peguei a bolsa, tirei a caneta, e quando os documentos do acordo foram colocados na minha frente para assinatura, eu assinei com a mesma mão firme com que havia assinado o contrato de abertura do meu escritório anos atrás, com a mesma caneta, com a mesma clareza, mas como uma mulher completamente diferente. Rogério assinou depois de mim sem me olhar. Quando tudo estava assinado e a juíza deu por encerrada a audiência, eu me levantei, agradeci à doutora Fernanda com um aperto de mão que virou abraço e fui em direção à porta. No corredor, quando já estava quase na saída, ouvi o som dos saltos de Natália atrás de mim. Ela disse o meu nome. Eu parei. Me virei. Ela estava parada a uns 3 metros, com a pasta ainda debaixo do braço. E tinha nos olhos uma expressão que eu não soube nomear completamente. Havia ali culpa, havia confusão, havia talvez o começo de alguma pergunta que ela não sabia ainda como formular. Ela disse: "Eu não sabia de tudo." Eu fiquei olhando para ela por um momento. Depois disse: "Eu sei." E me virei e saí. O sol estava alto quando eu saí do Fórum Lafayette naquela terça-feira de setembro. Belo Horizonte tinha resolvido ser generosa naquele dia. O céu, que havia começado cor de chumbo pela manhã, havia aberto em algum momento durante a audiência,
E agora havia uma claridade branca e limpa que pousava sobre a Avenida Augusto de Lima com aquela qualidade específica da luz mineira de setembro, que é intensa, mas não agressiva, que ilumina sem queimar. Eu fiquei parada na calçada por alguns segundos só respirando esse ar. O cheiro da cidade, asfalto, café de padaria, escapamento de ônibus, aquele cheiro urbano de BH que eu conheço desde os 25 anos, entrou nos meus pulmões como algo familiar e bom. A doutora Fernanda saiu logo atrás de mim. Ficamos lado a lado na calçada, sem dizer nada por um momento. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que acabaram de passar por algo junto e não precisam nomear o que foi. Ela disse: "Como você está?" Eu pensei na pergunta de verdade antes de responder. Não a pergunta protocolar, não a resposta automática. Fiz o inventário honesto do que estava sentindo naquele momento. E o que encontrei foi uma mistura que eu não esperava ser tão complexa. Havia alívio, sim. Havia aquela sensação física de quando um peso que você carregou por tanto tempo sai dos ombros que os ombros ficam sem saber o que fazer com a leveza. Havia satisfação, não do tipo vingativo e frio que eu talvez esperasse sentir, mas uma satisfação mais profunda, do tipo que vem de ter sido fiel a si mesma até o fim, de ter agido com inteligência e integridade numa situação que convidava ao descontrole. Mas havia também aquela tristeza que eu já havia reconhecido dentro da sala de audiência. A tristeza de um capítulo longo que havia se encerrado, não de uma forma que eu tivesse escolhido, não de uma forma justa, mas que havia se encerrado de qualquer maneira. Disse a doutora Fernanda: "Estou inteira." Ela sorriu. "É o suficiente por hoje." Nos despedimos com um abraço e combinamos de falar no dia seguinte para tratar dos próximos passos burocráticos. Havia ainda uma série de procedimentos a seguir, documentos a registrar, prazos a cumprir. O divórcio homologado em audiência era o começo do fim administrativo, não o fim em si. Mas o essencial havia sido resolvido. O essencial estava assinado com tinta, na frente de uma juíza, com testemunhas. Fui até o carro que estava estacionado numa rua lateral a 2 quadras do fórum. Entrei, fechei a porta, coloquei as mãos no volante e fiquei parada por alguns minutos sem ligar o motor. Tirei o celular da bolsa. Tinha 3 mensagens. Uma do Lucas, uma da Mariana, uma da minha prima Débora. Todas variações do mesmo tema. "Como foi? Está bem. Estou aqui." Respondi as 3 com a mesma frase. "Correu bem. Te conto em pessoa." Depois coloquei o celular no banco do passageiro, liguei o carro e fui para casa. Naquela tarde eu liguei para o Lucas e contei o essencial. Que havia acabado. Que havia sido justo, que eu estava bem. Ele ficou quieto por um momento do outro lado da linha e depois disse: "Mãe, você é a pessoa mais forte que eu conheço. Eu disse que não era força, que era apenas que quando você não tem outra opção senão segurar, você segura." Ele disse que era a mesma coisa. Talvez seja. Com a Mariana foi diferente. Ela tinha 16 anos e uma sensibilidade que sempre me impressionou, aquela capacidade de perceber o que está por baixo do que é dito. Ela me olhou quando eu cheguei em casa, me abraçou sem perguntar nada primeiro, e só depois de um tempão naquele abraço, ela disse, com a voz abafada no meu ombro: "A gente vai ficar bem, né, mãe?" Eu disse sim. E pela primeira vez em muito tempo, eu disse isso sem precisar me convencer enquanto falava. Era verdade simples. Nos meses que se seguiram, eu entendi que reconstruir não é o mesmo que começar do zero. Porque quando você tem 47 anos, 2 filhos, um negócio próprio e uma vida inteira de competência acumulada, você não está começando do zero. Você está começando de um lugar que o tempo difícil revelou, não criou. A força que eu precisei usar durante aqueles meses de processo não veio do nada. Estava lá desde sempre, construída em silêncio ao longo de anos de trabalho, de madrugadas com filho doente, de planilhas de contabilidade, de um pai que me olhou antes do altar e disse que eu era mais inteligente do que qualquer pessoa na sala. Comecei a fazer terapia em outubro, um mês após a audiência.
algo que eu havia adiado por tempo demais com os argumentos que a gente usa para adiar as coisas que mais precisa. Minha terapeuta, a doutora Patrícia, tinha aquela qualidade de escuta que faz você ouvir suas próprias palavras de um jeito diferente quando elas saem. Nas primeiras sessões, eu falei muito sobre o processo, sobre os documentos, sobre a audiência. Ela deixava. E então, gradualmente, começamos a ir para as camadas de baixo, para a versão de mim que havia deixado a névoa financeira do casamento se instalar por anos, para o casamento com a confusão de amor e conveniência que havia me cegado para sinais que, em retrospecto, eram claros, para a culpa que eu carregava não pela falência do casamento, mas por não ter visto antes o que havia para ser visto. Patrícia disse uma coisa numa sessão de novembro que ficou comigo. Cristina, você não falhou em perceber. Você percebeu exatamente quando estava pronta para agir com o que percebeu. O timing não é fraqueza, é proteção. Eu precisei ouvir isso várias vezes antes de realmente absorver. O apartamento ficou meu. O mesmo apartamento no Buritis, onde os filhos tinham crescido, onde as paredes tinham a memória de aniversários e discussões e domingos de chuva com todo mundo no sofá. Eu pensei em vender, em começar em outro lugar, em apagar a sobreposição de memórias boas e ruins que aquelas paredes continham. Mas a Mariana ainda morava comigo e tinha mais 2 anos de escola, e havia algo em mim que se recusava a deixar que o caos emocional de Rogério ditasse a geografia da minha vida. Fiquei. Pintei a sala de um tom de verde sálvia que minha filha escolheu e que ficou mais bonito do que eu esperava. Mudei os móveis de lugar. Comprei novas almofadas. São gestos pequenos, mas gestos pequenos constroem o cotidiano, e o cotidiano é onde a vida acontece de fato. O escritório cresceu. Havia uma ironia doce nisso. Durante o período do processo, enquanto eu estava dividida internamente entre a operação do divórcio e a tentativa de manter tudo funcionando, meu desempenho profissional havia se mantido. E quando a audiência acabou e aquela energia que eu havia dedicado ao processo ficou livre, ela foi direto para o trabalho. Em menos de 1 ano depois da audiência, eu havia contratado uma terceira funcionária, fechado 2 contratos novos com empresas de médio porte e iniciado a expansão do escritório para uma sala maior no mesmo prédio do Savassi. Seu Antônio me ligou em dezembro daquele ano. Disse que havia decidido encerrar sua participação na construtora. O processo havia deixado um desconforto que ele não queria continuar administrando, e ele tinha idade suficiente para escolher o que queria e não queria mais. Perguntou se eu sabia de alguma empresa que pudesse auxiliar com a parte contábil da dissolução da participação dele. Eu disse que sabia de uma. Ele riu. Trabalhamos juntos por mais 6 meses, resolvendo a situação dele. Foi um dos trabalhos mais satisfatórios que já fiz. Não pela complexidade técnica, mas pelo que representava. De Rogério, eu soube por canais indiretos o que havia acontecido depois. A ação que a doutora Fernanda moveu para questionar as transferências para a Natália havia complicado significativamente a situação da construtora. Sem seu Antônio como sócio estabilizador e com as cotas em disputa judicial, a empresa havia perdido 2 contratos relevantes cujos clientes preferiram aguardar a resolução da situação antes de continuar. Rogério havia precisado contratar um segundo advogado para lidar com essa frente separada do divórcio. Os custos se acumularam. De Natália não soube muita coisa. Apenas que ela havia contratado advogado próprio. O que era o correto a fazer, já que seus interesses e os de Rogério haviam se tornado conflitantes. E que havia se afastado da situação. Não tenho certeza do que aconteceu com a relação entre os dois depois disso. Não é uma informação que eu precisava ter. O que eu soube porque a doutora Fernanda me contou meses depois, em tom de curiosidade profissional, era que o contrato particular que Natália havia apresentado na audiência, aquele documento que Dr. Marcelo Pinheiro provavelmente não sabia que existia, havia se voltado contra os dois de formas que nenhum deles havia calculado quando o assinaram. Era um lembrete de algo que eu já sabia da contabilidade e que se aplicava aparentemente à vida em geral.
Documentos criados às pressas para resolver um problema imediato costumam criar problemas maiores no futuro. Em maio do ano seguinte, exatamente 8 meses depois da audiência, eu fiz 48 anos. A Mariana fez um bolo de chocolate com a cobertura torta que ela mesma havia decorado com um entusiasmo maior do que a habilidade, e o resultado foi absolutamente imperfeito e absolutamente lindo. O Lucas veio de Ouro Preto no fim de semana. Trouxe um vinho que ele tinha escolhido com muito cuidado e me entregou com aquela seriedade de filho que está tentando ser adulto em tempo real. Minha prima Débora veio com o marido e os filhos. Seu Antônio mandou uma mensagem de parabéns às 6 da manhã, antes de todo mundo, porque ele era assim. A doutora Fernanda mandou flores, um buquê de gérberas laranja que ficou na mesa da sala por uma semana. Sentamos todos no apartamento com as paredes verde sálvia e as almofadas novas e o bolo torto e o vinho do Lucas. E falamos alto e rimos de coisas que às vezes não tinham nem graça, mas que a gente ria assim mesmo. O tipo de risada que vem de estar bem e de saber que está bem, que é uma das formas mais puras de alegria que existe. Naquele momento, olhando para as pessoas que eu amava ao redor daquela mesa, eu pensei na caneta que estava guardada na gaveta da cômoda do quarto. Pensei no que ela havia assinado ao longo dos anos: contratos de abertura, documentos de processo, acordos de divórcio. Pensei que da próxima vez que eu a tirasse da gaveta, seria para assinar algo novo. Não sabia ainda o quê, mas sabia que seria algo que eu havia escolhido completamente, sem concessão, sem névoa. E isso era suficiente. Era mais do que suficiente. Eu aprendi muitas coisas naquele período. Sobre direito, sobre contabilidade aplicada ao próprio casamento, sobre advogadas competentes e sócios leais e filhos que surpreendem quando você mais precisa. Mas a coisa que eu aprendi que ficou mais funda, que eu carrego agora como algo que não pretendo deixar em lugar nenhum, é esta: subestimar uma mulher quieta é o erro mais caro que um homem pode cometer. Porque mulher quieta não é mulher parada. Mulher quieta está contando, está documentando, está esperando a hora certa, e quando a hora chega, ela não grita, ela simplesmente abre a pasta. Rogério achou que eu era o capítulo mais fácil da vida dele. Era o mais difícil. Ele só não sabia ainda, e agora sabe. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, na mulher que ficou quieta por tempo demais, na que percebeu um dia que havia chegado a hora, na que tremeu por dentro, mas não tremeu por fora. Deixe seu comentário aqui embaixo, contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você nessa história. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem, que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro, e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração e lembre-se: você é mais forte do que imagina. Até a próxima.